Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge e desta vez vamos falar sobre a oração. Em primeiro lugar, o que é oração? Teoricamente, oração é basicamente falar com Deus, mas na prática, oração é orar mais ação, que é igual a oração. É conversar com Deus e agir, ou agir ao mesmo tempo em que se conversa com Deus. Essa é uma prática de considerável importância para se ter comunhão com Deus e, através dessa comunhão, passamos a fazer parte de Deus e do seu reino. Comunhão com Deus significa ter em comum participação, companheirismo, comunicar conceitos semelhantes, interação, ação mútua compartilhada entre duas pessoas que comungam das mesmas coisas. Através desse contato, somos purificados em nosso interior, de maneira que passamos a comungar dos mesmos propósitos de Deus. E, através dessa comunhão, somos queimados por Deus, ou seja, somos contagiados pelo seu fogo, pela sua glória. Quando se diz queima Jesus, é o mesmo que dizer acenda-nos com teu fogo, ó Senhor Jesus, pois Deus é fogo, como diz lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 24, que diz assim: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. E também na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso acontece por meio do contágio, da aproximação, do contato com Deus. Quanto mais aumentarmos a comunhão com Deus, mais semelhantes a Ele nós seremos. Porque nessa comunhão com Deus, vamos sofrendo transformações, como diz na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ou seja, essa aproximação nos traz purificação ao coração e por meio dela se firma o bom ânimo. Por meio desse contato com Deus, passamos a desenvolver o amor, como diz na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 21. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. E com esse amor, passamos a interceder pelos outros, como diz na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Também por meio da comunhão com Deus, somos inteiramente conhecidos por Deus e também o conheceremos cada vez mais. Vejamos o que diz Salmos 139, versículo 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor,
já a conheces toda. O que é isso? Intimidade. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz assim: agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Quer dizer que quanto mais intimidade tivermos com Deus, mais Ele nos conhece e mais nós o conheceremos. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, não basta somente conhecer, é para conhecer e prosseguir conhecendo. Conhecer cada vez mais, até que se cumpra o que diz em Coríntios. Então, o veremos face a face. O conheceremos do mesmo modo que somos conhecidos dele. Quando não temos comunhão com Deus, não tem como conhecê-lo. E ele mesmo dirá àquele que não tem comunhão com Deus: nunca vos conheci. Mateus capítulo 7, versículo 23. E nessa transformação passamos a ter paz, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Também em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Também pela comunhão, pelo contato com Deus, somos lavados, purificados, santificados e justificados. E a oração de um justo é poderosa. Vejamos o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. E também em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Lá no finalzinho ele diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus queridos, a oração pode ser em forma de louvor, como diz na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, que diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A oração também pode ser de agradecimento, como diz na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração também pode ser uma oração de confissão, como nos relata no Salmo 38, no versículo 18, que diz assim: confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Também existe oração de intercessão pelas necessidades dos outros. Um exemplo disso nós podemos ver em 1 Samuel, no capítulo 12, no versículo 23, quando o próprio Samuel diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. É claro que a oração pode ser também por nós mesmos. Um exemplo disso nós vemos no Salmo 51. E também há a oração por socorro, como no Salmo 77, versículo 1, quando o salmista clama, dizendo: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. E todo o restante desse salmo também. Mas há quem pergunte: por que orar, já que Deus sabe das nossas necessidades? Primeiramente, temos que nos desfazer da ideia
de que orar é somente pedir ou expor as nossas necessidades e queixas. Devemos entender que Deus não quer ser visto ou ser tido como apenas uma tábua de salvação ou muro de lamentações e queixas ou qualquer outra coisa ou situação relacionada às nossas necessidades. Apesar de ser o Senhor de tudo e de todos, Ele é como um amigo com quem se tem intimidade, aproximação, apego, confiança, gratidão e honra. A um amigo assim, ninguém o busca visando somente seus próprios objetivos. O busca por amizade, por afeto, por amor. E nisso há uma troca, uma reciprocidade. Deve ser assim também com Deus. Quem quer ter como amigo alguém que só lhe busca para atender às suas próprias necessidades, alguém que só lhe vê como socorro e que não está nem um pouco preocupado com os teus sentimentos em como lhe agradar. Por mais pecadores que sejamos, ninguém quer ter como amigo uma pessoa com tal caráter, muito menos o Senhor de toda a perfeição e santidade. Não há mais sensível do que Ele. Deus sabe das nossas necessidades, porém, Ele quer não somente nos socorrer, mas também ter aproximação, contato, intimidade, amizade, amor e reciprocidade. Podemos perceber essa reciprocidade, essa troca, essa comunhão de amor, amizade, carinho entre Deus e o homem no Salmo 91, do capítulo 14 até o versículo 16, quando diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ou seja, esse que teve esse apego por Deus, passou a conhecer a Deus. Não é quem conhece só por ouvir falar, mas porque conhece o nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quem é essa pessoa de quem Deus está falando? Daquele que a ele se apegou com amor. E por causa dessa reciprocidade, há momentos em que nem se precisa orar a Deus para que se obtenha a vitória ou socorro. O próprio Senhor já o estará socorrendo e concedendo a vitória antes mesmo de buscá-lo. Veja o que disse o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 25 ao versículo 27. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora quando não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Observem, visto que me tendes amado. Mateus, capítulo 6, versículo 8. O Senhor diz: o vosso Pai sabe o de que tendes necessidades antes mesmo que lhe o peçais. Salmo 139, versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Exemplos mais fortes dessa comunhão nós vemos com Davi e Abraão. Vocês podem observar lá em 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 25 ao versículo 37, que Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, primeiro ele procurou saber o que é que o rei vai fazer, o que é que ele tem a ganhar se ele derrotar aquele gigante. Foi a pergunta que ele fez. Quando ele soube dos privilégios, dos benefícios que o rei daria a quem vencesse aquele gigante, Davi, em nenhum momento consta na Bíblia que Davi foi orar. Ele disse: eu enfrento esse gigante. Ele convenceu o rei Saul a deixá-lo ir enfrentar o gigante. Ele não foi correr para os joelhos. Ele foi correr para a beira do rio. Pegou as 5 pedrinhas e foi enfrentar o gigante. E Deus deu o gigante Golias
nas mãos de Davi. Aí é que vem o engano quando as pessoas dizem que a oração é a chave da vitória. Não é. A chave da vitória é a intimidade com Deus. Porque se a oração fosse a chave da vitória, Davi, que não orou naquele momento, seria derrotado. Se a oração fosse realmente a chave da vitória, o primeiro filho de Davi não teria morrido após Davi ter ficado 7 dias prostrado, com o rosto no chão, orando e jejuando, clamando ao Senhor pela vida do seu filho, para no final de tudo esse filho morrer. Vocês podem conferir isso em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 15 até o versículo 20. O outro exemplo é com Abraão. Nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 14, do versículo 14 até o versículo 16, que Abraão não orou a Deus antes de ir enfrentar os 5 reis. Ele simplesmente recebeu a notícia de que o seu sobrinho Ló havia sido levado cativo. Ele juntou o seu exército, ele tinha amizade com outros reis ao seu redor, e eles se uniram e foram pelejar e resgataram o seu sobrinho Ló. Venceram os 5 reis. E ele não foi orar a Deus antes. O que significa que a oração não é a chave da vitória. A chave da vitória é a intimidade com Deus. Imagine um pai que ama muito um filho. Um animal feroz vai atacar esse filho e Deus vai esperar. Esse pai vai esperar primeiro o filho lhe pedir socorro? Isso é feito com um filho bastardo, que não ama o pai, que só busca o pai para pedir. Mas aquele filho que tem intimidade com o pai, que tem afeto, apego com o pai já percebe o mal antes que o mal se aproxime daquele filho querido. O nome disso é intimidade. Se oração realmente fosse a chave da vitória, então podemos pecar propositalmente, na certeza de que quanto mais orarmos, mais perdão nós obteremos. Aí iria se contradizer o que ensinou o Senhor Jesus Cristo quando ele disse que não é pelo muito pedir, não é pelo muito falar que serão escutados. Mateus capítulo 6, versículo 7. Uma observação. Não que isso influencie no resultado da oração, mas as orações devem ser feitas a Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo, não apenas em nome de Jesus, como é comum se ouvir por aí. Porque Jesus é um nome comum que encontramos cotidianamente. Agora veja o que diz na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é que toda língua confessará, toda língua confesse. Verbo confessar no modo imperativo é uma ordem, é uma determinação. Confesse já, confesse agora que Jesus Cristo é o Senhor. Porque o nome que está acima de todo e qualquer nome não é Jesus, é Jesus Cristo, o Senhor. E somente dele é que vem o sim e o amém. Aliás, na carta de Judas, no capítulo 1, lá no finalzinho do versículo 4, o próprio Judas diz assim, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quando não fazemos questão de pronunciar Senhor Jesus Cristo, é uma forma de negar ou de omitir a soberania do Senhor Jesus Cristo, chamando-o simplesmente de Jesus. Lucas, capítulo 12, versículo 8. O próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. Eu não estou dizendo que a oração não surtirá efeito citando somente o nome
Jesus. O que a oração é mais forte se disser Senhor Jesus Cristo. E não estou dizendo isso. O efeito é o mesmo. Eu só estou chamando a atenção a que façamos questão de pronunciar sempre a sua soberania como Senhor. Que não escondamos, que não negligenciemos esta soberania. Todos devem ouvir que Jesus Cristo é Senhor. E nós temos que fazer disso um hábito nosso. Sempre dizer Senhor Jesus. Eu estou dizendo que é pecado não dizer isso? Não estou dizendo que é pecado. Eu só estou dizendo que nós temos que declarar essa soberania por onde passarmos. Senhor Jesus Cristo. Por que não fazer questão de anunciar esta soberania? Senhor Jesus Cristo. Por que fazer questão de falar dele como se ele fosse uma pessoa simples, como se fosse um nome comum? Mas voltando, a oração, ela pode ser individualmente, em secreto, como o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, quando ele diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Como assim em secreto? É necessário obrigatoriamente ser dentro de um quarto de maneira física? Não, porque o quarto que o Senhor Jesus Cristo se refere é todo e qualquer lugar onde você possa estar falando com Deus de maneira que somente Deus o saiba, de maneira que somente Deus conheça a tua oração. É um local onde a tua oração permaneça em segredo, onde os outros não conheçam a tua oração. Vejamos o que diz na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, como que o apóstolo Paulo se refere a esse mandamento do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Ou seja, se é em todo o tempo no Espírito, não é necessariamente dentro de um quarto físico. Em todo o tempo. Ora, para se orar em todo o tempo, é necessário que ore em todo lugar. Porque ninguém vai ficar todo o tempo dentro de um quarto. Vai passar a vida inteira dentro de um quarto? Não. Quando ele diz em todo o tempo no Espírito, esse Espírito está com letra maiúscula, que significa que é o Espírito Santo. Então, orando em todo o tempo no Espírito Santo. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo. Significa que onde você estiver, você pode orar a Deus. Agora, desde que seja no Espírito. Quando você ora no Espírito, é a tua alma, através do Espírito Santo de Deus, falando com Deus. Porque Deus é Espírito. E o Espírito Santo transmitindo ao Pai. Por isso ele diz, orando em todo o tempo no Espírito. A oração também pode ser coletiva, como por exemplo, ação de graças e louvor, como diz 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 15 e 16. Ele diz: que farei, pois? Orarei com o Espírito, Espírito com letra minúscula, ou seja, a minha alma ora, mas também orarei com a mente. Somente a minha alma está orando, as outras pessoas e o maligno não sabem o que eu estou orando, porque é a minha alma, o meu espírito que está orando. E eu orarei também com a minha mente. Estarei orando, falando com aquele único que tem o poder de conhecer a minha mente. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirás o indulto, o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Ou seja, em uma oração coletiva, existe a necessidade de se usar a sua voz para orar. Aí já está falando de uma oração
coletiva. Mas usar a sua voz para orar não significa que você tem que gritar. Você só precisa falar em um bom tom que aqueles que estejam presentes possam ouvir a tua oração. Não existe necessidade nenhuma de microfone e nem de gritar. Pois, como diz Isaías 59:1, nosso Deus não é surdo. Por que devemos nos prostrar para orar? Nós vemos que hoje esse ato foi deixado de lado por muitos. Muitos abandonaram o ato de se prostrar para orar. O ato de dobrar os joelhos ou de inclinar-se ou curvar-se diante do Senhor significa reverência, diminuir-se diante de Deus ao mesmo tempo em que engrandece a Deus. É um ato de engrandecimento a Deus. É também submissão, sujeição, subordinação, adoração e obediência à vontade de Deus. O ato de se prostrar, de se encurvar, de se ajoelhar diante de Deus é uma forma de reconhecê-lo como teu soberano e único Deus. Vejam o que diz Salmos 22, versículo 27. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Alguém está impedindo que isso se cumpra hoje. As famílias estão indo para as igrejas e de pé, sem reverência alguma. Não se inclinam, não se encurvam, não se prostram para falar com o Senhor. Em Mateus, no capítulo 2, no versículo 11, está escrito assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Também em Mateus, capítulo 28, versículo 9. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Apocalipse 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ainda em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 11, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e, ante o trono, se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Ainda em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 16, e os 24 anciãos, que se encontram sentados nos seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Ora, meus queridos, o que é que o povo de Deus tem contra prostrar-se diante do Senhor? Quando é um problema de doença, de limitações, a pessoa não pode dobrar os joelhos. A pessoa está num ambiente que não pode, não é lícito se dobrar os joelhos, mas a pessoa está numa igreja, ou ela está sozinha na sua casa, ela está num lugar isolado, onde só ela está ali, e não se dobra os joelhos, e a própria igreja não incentiva isso. Os próprios líderes não incentivam prostrar-se diante do Senhor. Essa é a vontade do Senhor, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porém, o sistema maligno convenceu as pessoas de que não precisam se prostrar para orar ou para adorar a Deus, e que basta ficar de pé e abrir os braços aos céus. Desta forma, já não se prostram mais, não se encurvam mais, não se inclinam mais diante do Senhor. Outra pergunta: qual é a importância da oração em secreto? Como o Senhor Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Daremos continuidade em nossos estudos no próximo capítulo. Como sempre, peço a cada um de vós que não deem likes, mas que repassem para o maior número possível de contatos. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.